Bom dia. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que o mundo do baixo intelecto, ele é contagioso? Pois é. E como é que a gente faz esta prova? Basta que peguemos a realidade brasileira e a centralidade das nossas pautas. Aí nós vamos verificar que estamos todos contaminados pelo baixo intelecto. As falas que a gente faz, com ironias, com gracejos, etc., são legais, elas vêm bem. Nós precisamos também um pouco de alegria. Mas nós não podemos esquecer que estamos colocados num jogo muito complexo. Não só complexo, mas de altíssima gravidade. As consequências são terríveis. Quando a gente vê os hackers, quando a gente vê essas pataquadas, quando a gente vê o Bolsonaro detonando o Teorema de Pitágoras, quando a gente vê Damares com as calcinhas e as situações que a Ilha de Marajó proporcionaria, quando a gente fala do Kafta e do Kafka, do Weintraub e essas coisas todas, quando a gente fala de Cloaca de Carvalho, nós às vezes acabamos perdendo o centro da discussão e aquilo que realmente importa. Pois vejam, o mundo do jornalismo também é tomado por esse tipo de coisa. Uns por desavisados e incautos e outros porque são sem vergonhas mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul tem um cara que é sem vergonha. Ontem ele dizia no rádio que, imagina, o hacker tem o apelido de vermelho. E aí, eu sou colorado, uso vermelho. O pessoal do River usa vermelho. Qual é o problema? Não, o cara é um mau caráter mesmo. Eu não vou dar o nome dele, peço desculpas a vocês, que é para ele não pegar caroninha, ele é um oportunista. Mas a gente ouve essas coisas. Agora percebam como nós acabamos entrando nesse tipo de pataquada. Vamos fazer uma listinha. Universidade pública. O que está acontecendo com a universidade pública? O governo federal está detonando completamente a universidade pública e nós fazemos o quê? Falamos da Kafta, do Weintraub ou ele dançando na chuva. Olha o mundo da cultura. O Bolsonaro ontem, falo na quinta-feira, extinguiu o Conselho do Livro, que tinha como objetivo estimular a leitura nas nossas crianças e na nossa sociedade. Extinguiu, simplesmente terminou. E qual é a pauta? Os hackers do Moro. Olha a Ancine. Ele falou mal da Bruna Surfistinha, disseram que iam terminar com a Ancine, mas agora foi liberado R$530 mil pela Ancine para fazerem um documentário sobre o Bolsonaro. E a gente fica falando sobre o quê? Veja o que aconteceu na Flip, na Feira de Literatura em Petrópolis. Veja o que aconteceu em Santa Catarina com a Milena Leitão. Foi corrida. E nós falando de quê? De Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Essa coisa ridícula. Olha, vejam os sistemas de dados do Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sendo detonado. O presidente da República vai e diz, é mentira, o dado é mentiroso. Um troço que é acompanhado em real time pelo mundo inteiro e prestigiado pelo mundo inteiro e presidido por um pós-doutor no MIT. Olhem os dados do IBGE sobre trabalho. Bolsonaro detona, desprestigia. Olha o tema do Irã. O Bolsonaro se diz cada vez mais alinhado com o Trump, beleza. Só que 36% do milho brasileiro é exportado para o Irã. E ele resolve não abastecer os navios que estão. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso é só mais uma atrapalhada? Só mais uma pataquada? Eu acho que não. Vejam a política externa brasileira, conduzida pelo terraplanista, que eu nem me lembro o nome do cara. É um escândalo. E a indicação do Eduardo Bolsonaro, então, é um absurdo. Aí o Bolsonaro vem e diz que os últimos embaixadores do Brasil em Washington não trouxeram nada para o Brasil. Detalhe, todos eles, ponta
na carreira diplomática brasileira? Todos. E quem falou sobre isso? Ninguém. Nós só estamos discutindo se o Eduardo frita hambúrguer ou não frita hambúrguer. Se ele mentiu, porque o lugar onde ele disse que fritava hambúrguer não tem hambúrguer, só tem frango. E ele nem podia trabalhar, porque o visto dele era de intercâmbio. Um visto... Bom, não vamos nem falar sobre isso. Vamos falar sobre insegurança jurídica e as condições econômicas brasileiras. Isso está campeando. As empresas não vêm para o Brasil por uma profunda insegurança jurídica. Olha, a desindustrialização no Brasil é algo extraordinário. Nunca antes na história desse país. Isso quer dizer com o quê? Isso quer dizer com desemprego, 13 milhões de desempregados. E não se fala sobre abordar a capacidade ociosa das empresas. Ou seja, primeiro tu tem que cumprir uma capacidade ociosa e depois tu vai ter que gerar novos empregos. Notem como o baixo intelecto, ele produz um tipo de alienação, um tipo de letargia, um tipo de abandono da crítica séria. Vejam as questões ambientais. Os caras criando factoide em cima de factoide. O tal de ministro lá se junta com um madeireiro. Vai a Fernando Noronha dizendo que vai liberar pesca em Fernando Noronha. Um absurdo. E enquanto isso, o Ministério da Agricultura, ao invés de se preocupar com o Irã, que não é árabe, o Irã é persa, que é um grande importador no agribusiness brasileiro, faz o quê? A maior liberação de agrotóxicos da história do Brasil. E nós estamos falando sobre o quê? Sobre o Bolsonaro, tá ok? Sobre e lá abriu um aeroporto, que nem foi ele que fez, foi o pessoal do PT que fez, e botou o nome de um comunista, ele vai lá só para fazer briguinha e chamar nordestino de Paraíba. É isso que nós estamos falando, nós estamos tratando disso. Mas o que nós pensamos é fruto desta contaminação, do baixo intelecto, do ódio. Tu pergunta para as pessoas, cara, e o parafuso tu apertou? E ele vai te responder, mas o Lula está preso, seu não sei o quê. Aí o Osmar Terra diz o seguinte, se aprovarem a cannabis para efeitos medicinais, ele fecha a Ancine. Mas vem cá, esse país é democrático. Mas ele fecha a Ancine, isso aí tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, é uma vergonha esse negócio, é uma vergonha. Pararam de produzir ou incentivar a produção de insulina, de remédios para transplantados, e nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos entrando nessa cantilena, e a pergunta é a seguinte, e a esquerda onde é que anda? E a direita onde é que anda? Porque o mundo liberal está sendo detonado por essa extrema-direita populista. Então, minha gente, vou fazer que nem o youtuber famoso faz, tirar os óculos para parecer mais sério. Sejam mais sérios. Precisamos de mais seriedade. Olhem e façam as contas. Passem por todos os pontos que quiserem passar. Agricultura, saúde, cultura, economia, estruturação da pesquisa científica e acadêmica, diplomacia. E nós ficamos falando de bobagem e dando risada desses ridículos. Acreditem, o mundo do baixo intelecto é contagioso. E eu não deixo de perguntar, cadê a esquerda? Cadê as propostas alternativas para o Brasil? Onde eles estão? Não adianta ficar dizendo que tem complô contra o PT, complô contra o PT. O Brasil é bem mais complexo do que isso. E nós precisamos muito mais do que simplesmente PT. Nós precisamos de projeto de sociedade. Um grande abraço, até a próxima, e não tenho dúvida, esse ridículo desse Bolsonaro, esse mentecapto, vai nos dar piada todos os dias. O problema é que a gente ri do Bolsonaro e chora quando chega em casa, porque a vida real é muito dura. Muito dura. Um grande abraço.